Proposta tripla milionária abala o Flamengo. Vasco age nos bastidores contra o Mengão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, toca meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo segue de folga nesse nesse dia 24 de fevereiro. Aliás, o uruguaio mais carioca do mundo está curtindo a folga nas praias da cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem conferir aqui, tá aí, ó, Georgian de Arrascaeta, tranquilão, Tamek, escrevendo lá, Arrascarioca, mexendo no telefone, esse é ótimo, né? No telefone ali com guarda-sol, aquela coisa toda, né, Arrasca? Tem que aproveitar mesmo, tem que curtir, tá escondido ali de boné, já pensou, rapaz? Se criou alvoroço, parece até Sessão Conrado, essa praia aí, se eu não me engano, bem bacana aí. Mas amanhã tá todo mundo de volta ao CT no Urubu, o elenco se representa às 9 horas da manhã para o início dos treinamentos às 9h30 da manhã no CT, com foco total na partida diante da equipe do Vasco, que irá acontecer no próximo sábado. Entretanto, ainda não temos horário. O que nós sabemos é que o mês de fevereiro foi maravilhoso para a torcida rubro-negra. Foi 3-1 no Botafogo, na Supercopa do Brasil, foi 5-0 na Portuguesa, 0-0 com o Fluminense, que pode ser um possível adversário rival na final do Campeonato Carioca, 1-0 venceu de novo o Botafogo no Maracanã, 2-0 no Vasco, 5-0 no Maricá. Mês de fevereiro, passamos a régua aí, pelo menos em relação a partidas do Flamengo nesse mês de fevereiro, e agora o Mengão só joga no próximo dia 2 de março. O técnico do Vasco, Fábio Carille, se rendeu ao Flamengo e admite: estamos a um passo atrás. E ele fala: tivemos bons momentos. Os primeiros 25 minutos foram muito bons contra o Fluminense. O primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, mas o segundo foi bom. 15 minutos do segundo tempo foi bom. Então não é o jogo de todo ruim. Aproveitar, programar bem a semana, deixar as coisas melhor resolvidas na cabeça deles, para que possam ir para um jogo e dar a melhor resposta do que foi o primeiro contra o Flamengo. Antes de finalizar, Carille falou: aquele segundo tempo já dá um conforto para mostrar que a gente pode acreditar, que a gente pode organizar. Claro que em relação aos três do Rio, o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões recentes e o Flamengo vem ganhando muito, mas o Vasco vem construindo e vai construir com o trabalho no dia a dia, falou o Fábio Carille. Os caras vão vir mordido. O Ferretti deu entrevista dizendo que tá com sede de revanche para cima da equipe do Flamengo. Pode vir, vai perder com sede, vai perder mordido, vai perder da forma que for. Eu não tenho a menor dúvida. Pedrão, olha a empáfia, olha a soberba. A soberba precede a queda, não é soberba, é confiança no meu time. Isso é muito diferente. A Ferg convocou os semifinalistas do Carioca para uma reunião às 16 horas, horário de Brasília, de amanhã, terça-feira, dia 25, aliás, meu aniversário. E as pautas do encontro são horários e locais das semifinais, beleza? Por mais que a gente saiba que vai acontecer no Maracanã, o Vasco está tentando fazer um movimento aí, a gente vai falar sobre isso aí. Equipe de arbitragem, vão se definir os árbitros, né, das duas partidas do jogo da ida e das duas partidas do jogo da volta. Só não me relaciona Alex Gomes, pelo amor, porque esse cara aí, olha, vou te contar uma história. E também para definir a data do segundo jogo da final, se vai acontecer no dia 15 ou 16 de março. Vai lembrar que o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, diante da equipe do Internacional no estádio do Maracanã, que também tem, aliás, horário para definir. Lembrando que o Flamengo e Vasco acontece no dia 1º, a partida de ida, e no dia 8, a partida da volta. O primeiro mando é do Vasco, o segundo do Flamengo. Já o Volta Redonda enfrenta o Fluminense no dia 2, mando do Fluminense, no Maracanã, e dia 9, mando do Volta Redonda, muito provavelmente no estádio Raulino
de Oliveira. Fluminense, dois domingos, Flamengo e Vasco, 2 sábados. Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, esteve ao lado do Cláudio Castro, governador da cidade do Rio de Janeiro, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, com o objetivo de evitar conflitos nos estádios e garantir segurança para as torcidas do Flamengo e outros clubes do Rio quando visitarem Minas Gerais. Exatamente, porque no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro faz um excelente trabalho em relação à segurança de torcida de outros estados ou então até mesmo de outros países que vêm aqui para o Maracanã para torcerem para as suas respectivas agremiações. Porque quando nós vamos lá, o rubro-negro é maltratado, a segurança é precária, em São Paulo e em Minas também. E isso precisa mudar urgentemente. Então, parabéns ao BAP, que está se posicionando, já se reuniu com o Tarcísio também, governador lá de São Paulo, para garantir a segurança do torcedor rubro-negro fora de casa, que é precária, é um problema recorrente, é uma questão que, cara, já é debatida há muito tempo. E não resolve. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, o Flamengo e o Corinthians apedrejaram vários ônibus, uma selvageria, um negócio absurdo. Camarada lá da Urubus, ainda bem, não aconteceu nada ali, pelo menos fisicamente, ninguém veio a óbito, nada disso. Ainda bem, né? Mas teve um prejuízo de não sei quantos R$1.000, porque quebraram, depredaram todos os ônibus, um completo absurdo. Flamengo tem o melhor e mais democrático ataque do Campeonato Carioca, com 25 gols, sendo esses 25 de 16 atletas diferentes. Cara, já tô para abordar esse tema aqui faz tempo. Isso só demonstra como o Felipe Luiz, o time não muda. Ele troca jogador, coloca jogador e o time continua rodando da mesma forma. Os caras que entram fazem gols. Os caras que estão em campo fazem gols também. Um negócio assim impressionante. Aí tá aqui, ó. Nas rodadas iniciais, o Flamengo foi representado pelos meninos da base sob o comando de Kleber dos Santos, né? O saldo até aí não era positivo. Uma vitória, 2 derrotas e um empate. Pra você ver. Quando o Felipe Luiz assumiu com o elenco principal, o cenário mudou e o time, além de não perder mais, não sofreu um gol sequer. Mas o que de verdadeiro chama a atenção é o poder de ataque do Flamengo. O Flamengo terminou a Taça Guanabara com 25 gols marcados, quase o dobro do segundo melhor ataque, que conta com Volta Redonda, Fluminense, Vasco, Sampaio e Corrêa empatados com 13. 16 jogadores diferentes marcaram o total de gols nesse primeiro turno. Todos os jogadores do ataque balançaram a rede pelo menos em um momento. O artilheiro é o Wallace, com 4 gols, inclusive eu acho que ele é o segundo ou terceiro artilheiro do Campeonato Carioca. Perde para um rapaz acho que do Sampaio Corrêa, que me falha a memória aqui agora, e para o Germancano, do Fluminense, que tem 5 gols marcados. O Wallace, ele é o segundo, né? Ele é o terceiro, eu acho, aliás. Acho que esse rapaz de Sampaio Corrêa tem 6, o Canto tem 5 e o Wallace tem 4 gols. O Wallace fez 4 gols, Carlinhos 3 gols, Luiz Araújo 2 gols, Arrascaeta 2 gols, Matheus Gonçalves 2 gols, Léo Ortiz 2 gols, Thiaguinho 1 gol, Felipe Tereza, Guilherme Gomes, Michael, Plata, Alcaraz, Juninho, Bruno Henrique, Cebolinha, Gerson. Essa galera toda tem gol. É impressionante a capacidade. Cara, esse ataque do Flamengo da Taça Guanabara é um dos melhores ataques da história da Taça Guanabara, com 11 jogos. Eu olhei o retrospecto, tem um ou outro que é melhor. Acho que o de 2019 fez mais. Acho que o de 22 também, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, é um dos melhores da história. Deve estar ali no top 5 da história da Taça Guanabara. É lógico que não pode ser parâmetro, aquela coisa toda, gente, mas não é mesmo? Não é qualquer time que faz esse tipo de desempenho, né?
Flamengo vê naming rights de novo estádio superestimado e estica o prazo de entrega antes do fim do estudo. Clube já sabe que a obra vai ser mais de 3 bilhões e não será concluída em 2029. Precaução é não haver pressão por SAF em meio ao mercado concorrido. Cara, 3 bilhões de reais, meus amigos, mais de 3 bilhões de reais é muito dinheiro, é muita grana, gente. O Flamengo terá, repito, que buscar um parceiro para erguer esse estádio, senão a situação vai ficar difícil para construir o estádio, tá? Vamos ver quanto que vai vender o name right, se faz uma parceria. Não estou falando para virar SAF, não. Estou falando questão de parceria pelo estádio. O meia de Arrascaeta pode alcançar uma marca histórica no próximo sábado, dia 1º, meus amigos e minhas amigas. Quer dizer, no próximo sábado, dia 2, não dia 1º, né? Caso o uruguaio entre em campo com a camisa do Flamengo, ele vai chegar a partida, próximo sábado, dia 2, não dia 1º. Ele vai chegar à marca a partida de número 300 com o manto rubro-negro. Até o momento, de Arrascaeta disputou 299 partidas com a camisa do Flamengo, com 75 gols marcados e 95 assistências concedidas. Além disso, Rasca é, junto de Bruno Henrique, o jogador que mais levantou troféus com a camisa do Flamengo em toda a sua história. 2 Copas Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, Campeonato Carioca nem se fala, 3 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, que era para ter 2, né? Não fosse a má administração do futebol do Flamengo, entre outras situações também. Então, cara, deve ter uma homenagem, deve ter uma placa lá pro De Arrascaeta, vai ser realmente bem bacana, beleza? Inflação do mercado rubro-negro. Jogadores do Flamengo têm sido alvo constante de outros clubes do Brasil e do mundo. A estratégia utilizada para tentar convencer os atletas é oferecer altos salários, inflacionando o mercado. Porém, o recado da diretoria do Flamengo está claro: não sai ninguém até o meio do ano. Depois do Mundial. O Flamengo considera algumas propostas irresponsáveis e reconhece que as ofertas mexem com as cabeças dos atletas no dia a dia do clube. Olha aí. Oferta por Wesley, tá? Oferta por Gerson, por Ciclano, por Beltrano. Além disso, o rubro-negro considera esse momento como extremamente difícil devido ao forte assédio de outros times. Escreve a Mônica Alves do Coluna do Fla. Completo absurdo. Completo absurdo. Reta final da janela. Flamengo entra na última semana da janela de transferências com a possibilidade de mais saídas no elenco. Dos jogadores afastados no último mês, 2 já foram negociados, que é o caso do Carlinhos para o Vitória e do Thiaguinho ao CRB. No entanto, a situação de 3 atletas ainda está indefinida. Pablo, Caio Garcia e Zé Wellington seguem em busca de novos clubes. A situação mais complicada, mais difícil, é do zagueiro Pablo, que não recebeu propostas durante o período. O cenário mais provável é que ele permaneça afastado até dezembro, quando seu contrato com o Flamengo chegará ao fim. Outro nome que pode movimentar a reta final da janela é Lohan. Fora dos planos de Filipe Luiz, o jovem esteve perto de ser vendido ao CSKA, mas agora deve ser emprestado a outro clube do futebol brasileiro, com diversas equipes demonstrando interesse. Inclusive, a gente vai repercutir mais detalhadamente essa situação do Lohan aqui. Vasco tenta jogar contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca em São Januário. Olha aí, rapaz. O clube não quer fazer as 2 partidas do confronto no estádio do Maracanã. Reunião na FERJ amanhã, às 16 horas, definirá de vez o assunto. A informação é do Guilherme Silva, da Jovem Pan. Estão com medo do Flamengo.
Essa é a grande realidade, né? Estão tentando apelar para levar o jogo para São Januário, né? Que é o campo do Vasco, de direito, né? Se orgulham do campo, aquela coisa toda. Entretanto, meus amigos, as semifinais, segundo o regulamento, é o seguinte: torcida 50-50. O BEP, Batalhão Especial de Policiamento e Estádios, não libera clássicos entre Flamengo e Vasco em São Januário. A tendência é que as duas semifinais sejam realizadas no estádio do Maracanã, sem maiores alterações. E não libera por quê? Por motivos óbvios. Por motivos evidentes. Já pensou 50% de São Januário com torcedor do Flamengo? Já pensou se o Flamengo vence um jogo desse? Como já aconteceu em outras oportunidades, eles não se comportam. Eles perdem e querem depredar o próprio patrimônio que eles, né, foram os torcedores que construíram, e eles mesmo quebram. E colocam a vida de outras pessoas em risco. É lógico, não é todo vascaíno, não vou generalizar, mas é isso que acontece. Se no Maracanã já tentaram invadir no último jogo o gramado, porque ficaram putos lá com o Flamengo vencendo por 2-0, quem dirá em São Januário? E outro, o time é o mesmo, gente, não vai mudar o gramado, a atmosfera, pesa, aquela coisa toda, mas, velho, com esse time aí, olha, comentando de forma imparcial, é muito difícil você ganhar do Flamengo. É muito difícil. Então deve se manter os dois no Maracanã. A diferença é que um com o mando do Vasco, o outro com o mando do Flamengo, 50-50. Né? E aí, não, porque não é o Maracanã que faz vocês perderem pro Flamengo. É o time, é o técnico, é tudo. É história, é tudo. O Flamengo descartou negociar Matheus Gonçalves por empréstimo nessa janela de transferências. O clube rubro-negro recebeu algumas sondagens de equipes da Série A e também do campeonato inglês, como disse o Mauro Santana no canal dele, né? O Brighton sondou, né? Faria uma proposta pelo atleta, tá? E tem informação do Lohan também. Segundo a Mônica Alves, fora dos planos de Filipe Luiz, Lohan tem proposta de empréstimo do Bahia. As negociações estão em andamento. O Flamengo trabalha para definir rapidamente o destino do atacante de 18 anos, mas a situação é afetada pela concorrência dos diversos assédios recebidos por jogadores titulares na atual janela de transferências. Segundo o Venê, Mirassol, Bragantino e Fortaleza também tentam a contratação do Lohan através de um empréstimo, rapaz. Pois é, né? Aí a tendência, tá, meus amigos e minhas amigas, é que o Flamengo hoje, já que não conseguiu negociar de forma definitiva o atleta para fora, tá? A tendência é que o Flamengo empreste para tentar conseguir uma valorização do jogador, né? Ou um amadurecimento, amadurecer para quê? Para quem sabe servir ao time profissional do Flamengo, ou então até mesmo valorizar para depois o Flamengo pegar e vender lá para fora, que sabe se vender agora, vai vender a um preço aí realmente baixíssimo, né? Então o Grupo City é o principal, tá? O Bahia é o principal na briga aí pela contratação do Lohan. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações. Deixa o like, tamo junto, saudações de Bruneiro.